Eu me chamo Pedro Henrique Marcelo. Estou sob a orientação do professor Dr. Paulo Renato Silva de Carvalho. A gente faz parte aqui do grupo de teoria de campos e partículas elementares aqui da UF, né? E o título da minha apresentação, né, é intitulado como Teoria Quântica de Campos, né, uma visão geral. Então, vou dar aqui uma visão geral do que é essa teoria quântica de campos, né, do que e como que ela é construída, né? Então, essa minha apresentação ela é dividida em duas partes. Na primeira, eu vou fazer algumas considerações iniciais aí, né? E responder para vocês por que a gente utiliza campos, né? Como que surge aí a teoria quântica de campos? Por que a física moderna ela precisa, né, utilizar campos ao invés, por exemplo, de funções de onda, como no caso da mecânica quântica, né? Então, eu irei mostrar para vocês o que são as simetrias, né, primeiramente, o que são os campos, né, em física, por que nós utilizamos campos, né, por que usar campos. Vou falar também das primeiras tentativas, né, de unificar mecânica quântica, né, e relatividade restrita, né, que é daqui que surge a teoria quântica de campos, né? E por fim, aí nesse primeiro capítulo, falar o que é a teoria quântica de campos, né? E alguns resultados, né? Enfim. No capítulo 2, eu já vou me restringir aí à minha área, né? Com o método aqui que a gente trabalha na UF, que é o método de PHZ, usando a teoria lambda F4, onde aqui eu vou dar algumas definições, né? Falar das divergências e procedimento de renormalização dessa teoria, né? Que é a teoria lambda F4, e calcular os expoentes críticos, né, no espaço-tempo plano, utilizando aí o grupo de renormalização, beleza? Então, vamos aqui à grande pergunta, né, que eu sempre me fiz quando entrei para a área, né, o que é o campo, né? Então, a princípio, assim, eu achei que fosse algo bem complexo, né? Então, uma teoria dessa, né, deve estar estruturada em cima de algo que é bem complexo, né? Então, quando eu perguntei para o professor Paulo Renato, ele disse assim, rapaz, o campo, ele é algo bem simples, né? Só que o resultado que ele traz é algo bem, né, bem especial, né? Então, o campo em si, né, ele vai ser uma grandeza física, né, que ele vai possuir um valor, né, para cada ponto desse espaço onde ele é definido, certo? Um exemplo, né, que todo mundo conhece aqui, que a gente vê quase todos os dias no jornal, no, nos jornais, né, quando mostra lá o pessoal fazendo a previsão do tempo, né, fazendo a previsão do tempo entre aspas, né, ele mostra lá as isotermas, né? Mostra esses mapas aqui, onde isso aqui é um campo. Nós temos aqui um campo escalar, ou seja, um campo de temperatura. Ou seja, em cada ponto aqui dessa região, eu vou ter um valor associado, né? Então, para esse caso aqui, né, por exemplo, nessa região vermelha, eu vou lá na legenda e vejo, né, o valor que está associado a essa parte, né? Então, se eu quero aqui saber qual a temperatura aqui nessa região amarela, eu vou aqui na legenda e vejo. Então, aqui eu vou ter valores bem definidos, né, para cada ponto desse espaço aqui desse campo, né? Então, eu posso dizer que eu tenho um campo de temperatura. Eu vou ter aqui um campo escalar, beleza? Um outro tipo de campo, que a gente também conhece muito bem, é o campo gravitacional, né? Por exemplo, aqui, o campo gravitacional da Terra. Só que agora esse campo aqui, né, ele vai ter mais grau de liberdade, né? Que no caso aqui vai ser um campo vetorial, né? Que eu vou ter agora aqui uma direção, um sentido, né? Eu vou ter um valor associado a ele, certo? E eu posso generalizar, né, esses exemplos. Eu posso ir para um campo espinorial, eu posso ir, né, de uma forma mais geral para um campo tensorial, né? Eu posso ter vários tipos de campos, né? Então, esses campos, eles são classificados, né, basicamente aí por seu tipo de simetria, né? Se são simetrias do espaço-tempo ou se são simetrias internas. Então, a gente está mais familiarizado com essa simetria aqui de espaço-tempo, né? Que são a simetria das translações, rotações, né? Todo tipo de simetria que acontece no espaço real, aquele espaço que a gente consegue ver, né, as coisas. E as simetrias internas, né, ela vai estar ali meio que ligada, né, ao mecanismo interno da teoria. Ela vai estar ali acontecendo no espaço interno, né? Onde é um espaço abstrato, que a gente não é um espaço real, né?
mas que acontece ali no espaço abstrato, você estuda normalmente e acha resultados, né, que podem ser vistos aí no espaço real, mas que são internos. Então, basicamente, o que é uma simetria? É que a gente está acostumado a, sei lá, a gente pega um quadrado e a gente diz que ele é simétrico, né? Ele tem os lados iguais, enfim, a gente pega uma esfera e diz que ela é simétrica. Então, basicamente, assim, uma simetria para a gente é, sei lá, algo que não muda, ou que tem lados iguais, né? Enfim, mas quando a gente vai, assim, para estudar o que é a simetria na física, a gente vai muito mais além. Então, a simetria ela vai estar ligada aí a uma transformação, né? Então, se eu definir uma quantidade física H, né, e uma transformação aqui T, né, eu vou poder definir o seguinte: se eu aplicar aqui uma transformação T nesse H, e esse H ele for ele mesmo, né, após passar por essa transformação, eu posso afirmar o seguinte, que H ele vai ser invariante sobre transformações. Tá? Então, a gente associa assim, simetria, né, a certos objetos, mas quando a gente vê, por exemplo, um hamiltoniano e a gente faz uma transformação nele, sei lá, a gente pode encontrar o hamiltoniano escrito de uma outra forma, mas o físico, quando ele bate o olho ali, ele vê que o hamiltoniano é invariante. Então, a gente pode enxergar uma simetria, né, dessa forma, né? Ou seja, que eu tinha um certo hamiltoniano, fiz uma transformação nele e ele não mudou. Né? Não tem nada associado com figuras geométricas, por exemplo. É uma simetria aí na física. A gente vai aqui se aprofundar mais no que é essa simetria. Por exemplo, um quadrado, né? Eu posso dizer que o quadrado ele tem o quê? Tem simetria rotacional, né? No ângulo de 90 graus. Então, pega aqui um quadrado, né? Eu faço uma rotação dele de 90 graus e ele permanece da mesma forma. Se eu fizer de novo uma rotação em 90 graus, né, sobre o seu eixo aqui, vai permanecer de novo da mesma forma. Enfim, eu posso fazer infinitas aqui, ele sempre vai ser um quadrado, né? Uma outra figura simétrica aí, no caso, é a esfera, né? Então, aqui uma esfera em 3D. E o que, que vai acontecer, né? Eu posso fazer aqui infinitas rotações de qualquer jeito aqui. Sei lá, imagina aí uma bola, aquela bola branca, né, da sinuca, bola de bilhar. Você derruba ela, ela sai rolando e tal, depois você vai pegar ela, você não vai dizer qual que é a frente dela, qual que é as costas, qual que é o lado esquerdo, direito. Não. Ela sempre vai ter uma aparência aí de que ela é igual, né? Ou seja, que ela é, nesse caso aqui, simétrica a qualquer tipo de rotação, certo? Enfim. Pode também estar associado aí, estudar aqui a simetria, na verdade, do homem vitruviano, né, do Leonardo da Vinci. Dizem que ele tem essa figura aqui, né, essa obra, ela tem muitas simetrias envolvidas nela, né? Pode ver que tem um círculo, tem um quadrado, né? Geralmente tem a simetria, né, a simetria lá do espelho, né, que você inverte, né, por exemplo, esse lado aqui ele pode ser igual a esse outro lado, né? Você só inverteu, enfim. Então, eu coloquei essa figura aqui, né, para a gente analisar, por exemplo, ver que a gente tem algumas proporções, né, dentro dessa figura, né? Só para ilustrar aí que a gente tem simetria, né? A gente tem um círculo, tem um quadrado, enfim. É uma figura simétrica, né? Pode até encontrar aqui triângulos, enfim, foi uma obra, né, que Leonardo da Vinci utilizou muito das proporções e simetrias para poder fazer ela, né? Nós podemos ter também as simetrias contínuas, né? E ter as simetrias discretas. Né? Então, primeiramente, que nós vamos falar sobre as simetrias contínuas e qual a sua relação com o teorema de Nieder. Nieder foi uma matemática, né, que criou esse teorema aqui, né, que é um teorema bastante utilizado na física teórica, porque ele traz um conceito muito, mas muito importante mesmo, né, de uma relação entre simetrias e conservação, né, quantidades conservadas. Então, no geral, né, esse teorema de Nieder ele vai dizer o seguinte, é que onde eu tiver uma simetria contínua, né, eu também vou ter uma lei de conservação. Basicamente, é isso que fala, né? Então, isso aqui, meus amigos, vai trazer um resultado enorme. Por quê?
que ele vai nos dizer o seguinte: para poder identificar essa lei de conservação, eu vou ter aí, né, que procurar uma corrente sem divergência, né, uma corrente sem divergência, né, onde ela vai ter o quê? Ela tem que ser localmente conservada, né, e a derivada, né, dessa componente temporal, ela vai ter que me dar aí melhor, que a sua componente temporal, né, ela vai dar origem a uma carga conservada, né? Então, vamos procurar aí essa corrente sem divergência, né? Então, essa corrente sem divergência, né? Ou seja, quando eu aplicar o divergente dessa corrente, ela tem que dar zero, né? Então, partindo disso aqui, primeiramente vamos entender o que é esse μ, né, dessa equação aqui. O μ vai ser um índice, né, que vai de 0 até 3, né? Vai ser 0, 1, 2 e 3. E que essa derivada aqui, né, que eu esqueci de botar o subscrito aqui, né? Mas aqui é dmi, aí vai ser a derivada aí em relação a xmi, né, que vai nos dar aí uma derivada em 4 dimensões, né? Onde eu vou ter aqui o gradiente, né? Que vai trazer as 3 dimensões espaciais e a derivada aqui temporal, que vai ser a nossa outra dimensão. Então, eu estou trabalhando aqui no espaço quadridimensional, né? Que vai envolver 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. Tá? Então, essa quadridivergência aí, ela pode ser interpretada aqui como a equação da continuidade, né? Ou seja, que é constante aqui. Essa componente J é constante no tempo e que o vetor J ele vai ser, né, ele vai ser conservado aí localmente, né? Beleza, então essas quantidades aqui vai dar zero, né? Para poder quitar zero. Então, o que que acontece? O que que eu disse aqui, né, no início, né? Que a componente temporal ela tem que dar origem a uma carga conservada, certo? Então, quando eu fizer aqui a integral aqui em 3 dimensões dessa componente, né? Eu vou ter que ter uma quantidade aí conservada. Então, essa carga conservada, né? Eu até utilizei aqui uma figura, né, que vai estar, essa componente que vai estar na mesma direção do tempo, né? Então, por isso que ela vai ser constante. E ela vai conservar essa quantidade associada a isso aqui. Então, como eu disse lá no início, né, o teorema de Nieder, ele vai associar, né, toda simetria a uma lei de conservação. Então, por exemplo, se eu tenho uma simetria translacional no espaço, ela vai relacionar aí, né, no final, quando eu resolver o problema, eu vou ter uma lei de conservação, né, vai conservar aí o momento. Se eu fizer uma translação no tempo, né, desse meu sistema, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma conservação aí da energia. Se eu fizer aqui tiver a simetria de rotação, eu vou ter a lei de conservação do momento angular, né? Que vai ser, o momento angular vai ser conservado. E aqui eu vou ter a transformação de Gauge, né? Que vai conservar aí a carga. Então, essas 3 primeiras aqui são simetrias do espaço-tempo, né? Que vão estar associadas aí ao espaço real, né? E essa transformação de Gauge aqui, né? São a da transformação de Cali, por exemplo, do eletromagnetismo, né, vai estar associada aí com a simetria interna, né? É um tipo de simetria interna, né? Então, agora, né, vem uma pergunta também muito interessante, né? Por que usar campos, né? Por que que a gente não continua utilizando funções de onda, descrevendo, sei lá, uma função aí de uma partícula, enfim? Por que que a gente tem que substituir esse nosso formalismo por campos, né? Então, tem 3 razões aqui para isso, né? A primeira é que a gente vai ter a necessidade aí, né, de uma teoria, né, que tem que trabalhar com o número de partículas variadas, né? Porque, por exemplo, quando você vai estudar ali, por exemplo, relatividade, né, tem aquela equação do Einstein que fala de massa e energia, né? Então, daquela equação ali, você pode transformar, pegar ali uma certa quantidade de energia e transformar, sei lá, em uma partícula, por exemplo, né, em matéria, em massa. Então, se eu tiver um sistema que tem, sei lá, 3 partículas, fazer uma evolução no tempo nele, eu posso, sei lá, no final encontrar 4 partículas, 5 partículas, 6 partículas. Então, eu posso encontrar aí, eu tenho uma teoria agora que vai ter um número variado de partículas, né? Então, quando a gente vai estudar isso aqui lá na mecânica quântica, né, a gente vê isso aí lá na mecânica quântica 2, o que, que a gente tem que fazer? Para cada partícula, a gente tem que utilizar aí o espaço de Fock, né?
trabalhará no espaço de foco. Então, você vai ter um produto direto, né, de espaço de foco lá. Então, você vai ter algo bem mais complexo. Então, isso quer dizer o seguinte, que para cada partícula, eu tenho que descrever uma função de onda, certo? Então, se eu for, por exemplo, para um sistema com N partículas, então tem que fazer, né, escrever uma função de onda para cada partícula em específico, né? Então, como diz o professor Pimentel, não tem computador, né, que consiga resolver um problema desse. Então, você vai ter que resolver isso aí, né? Então, também há uma necessidade, né, de unificar a mecânica quântica e relatividade. Então, a teoria quântica de campos, ela vem por essa razão, né, que só as funções de ondas, né, e os outros objetos que a gente tem, não dá para fazer essa unificação. Utilizando campos, a gente consegue, né? Também a necessidade, né, de lidar com sistemas de multipartículas, como eu falei, né? Então, utilizar campos, ao invés de, sei lá, equações para cada partícula, a gente só define o campo e ele consegue trabalhar com as N partículas, por exemplo. Então, o que que acontece? A gente tem aqui na física clássica, né? Na física clássica, a definição de campo, né, ela vai estar ligada aí a uma carga teste, né? Por exemplo, eu tenho ali o campo gravitacional, mas para eu poder saber que ali tem um campo gravitacional, eu tenho que adicionar uma carga teste ali para ela sofrer ter uma interação com essa carga, né? Carga de origem aí, para eu saber que tem um campo, né? Ou seja, meio que eu tenho que ver a interação, né? Nisso aí. Já na mecânica quântica, o campo aqui, melhor, na física clássica, é como se eu tivesse, né, um campo aí dependendo, né, dessas partículas. Na mecânica quântica, ou melhor, na física clássica aqui, é como se ele fosse só um objeto matemático. Já na mecânica quântica, não, ele já vai ser uma entidade física, né, porque os resultados já mostram que ele vai possuir energia, ele vai ocupar espaço e ele vai impedir um vácuo. Ou seja, eu vou parar aí de trabalhar com esse campo clássico e começar a usar agora um campo quântico que vai ser um campo de probabilidades, né? Vai estar associado aí ao meu sistema. Mais para frente eu vou falar da importância disso aqui. Então, vamos entender agora aqui as primeiras tentativas, né, de unificar mecânica quântica e relatividade restrita, né? Então, a primeira tentativa aí foi a equação de Klein-Gordon. O que que ele faz aí, né? A equação de Klein-Gordon ela vai ser uma versão relativística da equação de Schrödinger, né? E que a gente sabe que a equação de Schrödinger é muito boa para estudar a mecânica quântica, então o que que a gente faz? Pega a equação de Schrödinger e trata ela de uma forma relativística. Então, foi o que esses caras aqui fizeram, né? Então, primeiramente, ele fez o seguinte, partiu da equação aqui da energia relativística, né? Onde vai ter aqui a energia, momento, velocidade da luz, massa, né? Então, partindo aqui dessa equação, o que que eles fizeram? Eles substituíram, por exemplo, aqui o E pelo o operador hamiltoniano, né? Que é o que dá energia lá na mecânica quântica. E o operador, melhor, e o momento aqui eles substituíram, né, pelo operador momento, né? Então, eles só pegaram aqui suas versões quânticas e introduziram aqui nessa equação da energia relativística. Então, fazendo isso aí, e mexendo aí nas contas, a gente vai encontrar meio que isso aqui, né? Então, aqui já é a equação de Klein-Gordon, né? Só que simplificando ela mais ainda, o que que a gente vai perceber? Aqui nós temos a dimensão de tempo e aqui nós temos a dimensão de espaço, né? Então, nós temos aqui algo quadridimensional, como eu falei lá para vocês. Isso aqui é chamado, né, de operador d'Alembertiano, né? O que que a gente sabe, né? Que isso aqui é o Laplaciano. O operador d'Alembertiano só vai envolver agora a componente aqui de tempo, certo? Então, os caras são até inteligentes na hora de montar a notação, né? Se o Laplaciano vai ser um triângulo aqui, cabeça para baixo, então o Laplaciano, que é em 4 dimensões, vai ser uma caixa. É por isso que alguns livros usam, mas tem outros que só usam mesmo aqui e botam um mi, ou só usam mesmo o Laplaciano. Às vezes, nem só o delta, no caso, ao invés do Napla, né? Enfim, essa notação. E aí, fazendo essa substituição e colocando em unidades naturais, que é quando a velocidade da luz é igual a 1,
a H cortado também, né? Então, fazendo isso aí, a gente vai encontrar aqui a equação de Klein-Gordon dada dessa forma aqui. Então, o que que ela vai nos dizer, né? Essa equação, ela vai descrever, né, o movimento de um campo escalar, né? E vai descrever também uma partícula sem spin, né? Lembre-se bem disso, né? Então, vamos resolver. Aqui a gente só tem a equação, né, do campo aí de Klein-Gordon. Vamos resolver ela para ver o que que ela nos diz. Então, só lembrando que o φ aqui, ele é um campo escalar real e não uma função de onda. Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a componente x aqui, que vai estar, vai ser tridimensional, né? Vai ter o x e o yz, vai ter aqui a componente de tempo e vai ter também mais um grau de liberdade aqui, que é a oscilação do campo. Então, nós vamos ter aqui uma hipersuperfície, né? Uma superfície aqui de 5 dimensões. Enfim, né? Só para mostrar aqui como que esse campo ele vai oscilar. Então, as soluções da equação de Klein-Gordon, ela vai ser do tipo onda plana, né? Vai ser as nossas soluções livres aqui. Esse aqui vai ser a parte temporal, né? Que a gente, desse produto, né? Vai ser dado dessa forma aqui, em unidades naturais. Então, é só substituir lá naquela equação e resolver. E agora que vem a parte interessante. Quando a gente substitui e resolve, a gente encontra essa energia aqui para essa equação de Klein-Gordon. Então, o interessante desse resultado, né, é que ele vai nos dar um gráfico dessa forma. Ou seja, que ele nos permite ter energia infinita, né, aqui positiva, de forma infinitamente para cima, né, eu posso ter um sistema que ocupa qualquer nível de energia aqui para cima e também qualquer nível de energia aqui para baixo, né? Enfim, então a gente sabe que na natureza, né, ela sempre a natureza ela procura, né, entrar, ficar de uma forma estável, né, e não de uma forma instável. Imagina, sei lá, uma partícula aí, né, decaindo infinitamente e habitando aqui em níveis de energia negativa de forma infinita para baixo, né? Então não faz sentido, né? Então, toda vez que a gente vai montar uma teoria assim, a gente quer saber o estado fundamental, né, para poder depois construir a teoria em cima desse estado fundamental. E aqui meio que não tem uma instabilidade do sistema. Então, é um desses problemas. A gente tem soluções para energias positivas e soluções para energias negativas. Já é um problema aí. O outro problema, né, que é até mais importante do que o outro, é que essa solução aqui, ela nos permite ter densidade de probabilidade negativa. Ou seja, se esse termo aqui for maior do que esse, então o nosso ρ aqui ele vai ser negativo. E daí tu já tira, né, que lá na mecânica quântica a gente vai ter que o ρ ele é o módulo quadrado da função de onda, né? Aqui não tem módulo. Aqui já é outra coisa, né? Então a gente pode aqui ter soluções para essa densidade de probabilidade negativa. Ela pode ser negativa. Então, esse é um problema. A gente tem que resolver isso aqui, né? Só que aí eu pergunto, se ela dá esses problemas, né, essa equação se torna inútil, né? Porque na época que essa equação ela foi proposta, né, ela, ela foi interpretada de uma forma sem sentido, né? Então, ela não teve assim uma relevância, né? Só que ela não é inútil, né? Ela tem um sistema aí que ela pode ser aplicada. Um não, né? Vários. Mesmo ela tendo essa interpretação aí um pouco estranha, né? Não faz muito sentido ter um sistema que pode habitar valores negativos, né, para energia e valores positivos. Então, essa equação, ela vai descrever partículas de spin zero, certo? E um exemplo disso é que é no campo de Klein-Gordon carregado, onde eu vou ter agora mais um grau de liberdade. Então, ao invés de eu usar um campo real, eu vou usar agora um campo complexo, tá? Ou seja, que eu vou ter agora a parte real e a parte complexa. E por eu introduzir essa parte complexa, eu vou ter um termo aí que vai nos trazer a carga, né, do meu sistema, né, que o campo está carregado. Então, o meu φ agora ele vai ser dado por duas partes, né, o φ1 e o I de φ2 aqui.
Então, substituindo lá na equação de Klein-Gordon, a gente vai encontrar que ela vai nos dar aqui essa carga, né? Então, essa carga aqui vai ser o quê? A integral, né, em três dimensões aqui da nossa densidade de carga lá, né? Que pode até ser negativa. Então, interpretando isso aqui, né, até que diz, né, que o fio e estrela vão caracterizar cargas opostas, né? Então, nós podemos aplicar esse resultado aqui para o tripleto pion, né? Então, o π zero, né, ele vai ser uma partícula neutra, e o π mais e o π menos vão ser campos carregados. Então, as soluções para eles vão ser dadas dessa forma aqui, né? É só analisar essa equação da carga aqui. Então, vem a interpretação. Então, diz o seguinte, quando eu tiver negativas, quando eu tiver energias positivas, né, eu vou ter partículas positivas. Quando eu tiver energias negativas, eu vou ter partículas negativas. Ou quando eu tiver partículas com carga zero, eu vou ter partículas neutras. Então, aí vem uma pergunta para a interpretação, né? De uma forma aí de interpretar isso, né? Mas vamos ver ainda, né? Porque agora que a gente começou a entrar no problema, né? Então vem agora uma outra equação para poder resolver isso, né? Que é a equação de Dirac. A equação de Dirac, né, ela foi proposta por Paul Dirac em 1928 e ela vai descrever partículas elementares de spin 1,5, né? Por exemplo, o elétron. Então, o que essa equação vai nos trazer de novo aí? Ela vai resolver o problema da equação de Klein-Gordon, né? Porque o Dirac ele estudou o problema dela, né? E conseguiu resolver na dele. Ele vai introduzir, né, de uma forma teórica, né, o conceito de antipartícula, né, que foi até descoberto aí por Anderson em 1932, no caso é o pósitron, a antipartícula do elétron, né? Ele vai também introduzir aí o spin, de uma forma que o spin ele vai surgir das equações, né, e não vai ser colocado com a mão igual a gente faz na mecânica quântica, né? No caso lá, o Paulo ele postula, né, o postulado da simetrização, né, para poder estudar o spin, né? Aqui não, na equação de Dirac, o spin ele surge naturalmente. Então a equação de Dirac ela é dada dessa forma aqui, né? Observe que diferente da equação de Klein-Gordon, essa equação de Dirac ela é uma equação de primeira ordem, né? A equação de Dirac, ou de Klein-Gordon, ela é uma equação de segunda ordem, né? Tanto nas derivadas temporais, né? Temporal, como nas derivadas de espaço. Então, ela é uma equação lá de segunda ordem no tempo. Então, é aquilo que faz com que a densidade de probabilidade seja negativa ou positiva, né? Então, o interessante aqui é que agora a gente não tá trabalhando agora com uma função de onda, né? Mas sim com spin-off. Porque né? O que a gente tem que fazer lá? Né? Na equação de Klein-Gordon, ela é uma equação de segunda ordem. E é esse problema de segunda ordem, né, que faz com que eu tenha densidade negativa, né? Então, o Dirac ele procurou, né, meio que encontrar fazer uma raiz quadrada dessa equação de Klein-Gordon, porque se ele fizesse isso, ele já não teria esse problema da equação dele, né? Só que isso tem um preço. Para você poder reduzir a dimensão ou melhor, a ordem de uma equação diferencial, você tem que agora introduzir um espaço maior, né? Então, ao invés de trabalhar agora com uma função de onda, você tem que trabalhar agora com um spinor. Nesse caso aqui, esse spinor dele vai ser uma matriz coluna 4x4. E esse alfa aqui vai ser as matrizes de Dirac, que são matrizes 4x4. Só que aí a gente não conhece, né, a equação de Dirac dessa forma. A gente conhece ela na forma covariante, aqui mais apresentada. Então, vou aqui com o conceito, né, de covariância geral. Foi o Einstein, quando ele montou as suas equações, né, ele disse o seguinte, que a natureza, ela é como é, né? Então, ela não precisa escrever, né, definir
coordenadas para as equações funcionarem, ou melhor, para as leis funcionarem. Então, quem faz isso é a humanidade. A gente cria coordenadas para poder estudar as leis da natureza. Né? Então, as equações em si, as leis da natureza, não devem depender das coordenadas, certo? Então, escrever um sistema nessa forma, que não depende do referencial, né? Escrever ele utilizando a covariância geral, né? Então, a covariância de Fermat-Filho. Então, como eu escrevo mais ainda, a simetria de Fermat-Filho, certo? Então, nós vamos ter aqui a densidade de parte, né, que da densidade lagrangiana da equação de Dirac, né, que é dada dessa forma. Nós vamos partir também da equação de Euler-Lagrange, então, substituindo aqui essa densidade lagrangiana na equação de Euler-Lagrange, nós vamos encontrar as equações de movimento, né, vai ser dada pela equação de Dirac na forma covariante. Essa lagrangiana aqui, ela é invariante sobre transformação de coordenadas. Beleza? Então, ela vai nos fornecer aí uma equação de movimento também invariante sobre transformação de coordenadas. Então, observe aqui que essa equação ela é bem parecida com a equação de Klein-Bode. Tem um termo aqui de derivada e tem um termo de massa, né? A diferença é que agora tem uma derivada de primeira ordem e não uma derivada de segunda ordem. Então, o Dirac ele conseguiu, né, fazer essa redução aí da ordem da equação de Klein-Bode. Então, vamos ver se essa equação funciona, certo? Então, vamos dar uma interpretação aí a essa equação, né, aos resultados daquele gráfico. Então, primeiro aqui, o que o Dirac interpretou, né? Ele disse o seguinte, que o estado aí de energia negativa, ou melhor, todos os estados de energia negativa, eles já estão preenchidos por elétrons, né? No caso, eu estiver estudando elétron. Então, o vácuo ali, ele já está totalmente preenchido por elétrons. Todos ali os níveis de energia negativa já estão preenchidos. Então, o elétron que está aqui no nível de energia positiva, ele não pode descer. Ele só pode habitar aqui em cima. Né? Então, mas o que acontece? Se eu excitar esse vácuo, né, ou seja, se eu incidir energia no vácuo, o que ele pode acontecer? Esse elétron que está aqui embaixo, ele pode subir aqui para cima. Então, quando ele subir, ele vai deixar um buraco aqui. Esse buraco ele vai ter a mesma massa do elétron, vai ter o mesmo spin, só que a carga vai ser diferente. Né? No caso, como aqui do elétron é menos, a carga desse buraco aqui vai ser mais, para compensar. Né? Então, agora ele saiu daqui, veio para cá e deixou aqui um buraco. O contrário também é válido, né? Se ele não quiser ficar aqui, quiser descer agora, porque agora tem um buraco. Quando ele assumir a posição desse buraco, ele obrigatoriamente tem que jogar a energia para fora, né? A mesma energia que ele recebeu. Ou seja, no caso aqui, a energia do fóton, né? Para ele poder habitar aqui. Então, tem essa interpretação, a interpretação do mar de Dirac, né? Que as partículas que estão aqui embaixo, né? Ou melhor, os níveis de energia negativa já estão totalmente preenchidos. Né? Só que aqui é um problema, não dá, fica assim meio que estranho, né? Você dizer que a região que você não vê, né? Que é exatamente a que está dando errado o seu problema, você inventa uma solução que não tem como verificar, né? Assim, do jeito que a gente imagina, e fica um pouco estranho. Então, sei lá, meio que o cara inventa isso aqui só para interpretar. Né? Então, é aquele negócio, né? Um modelo, né? Você faz, tem um problema, você ajeita ali e aí é um modelo. Você usa, dá certo, então continua usando, né? Tá dando certo. Só que a gente pode resolver essas interpretações aqui utilizando teoria quântica de campo. Porque até o momento, né, a gente pode estar usando aí funções de onda e coisa do tipo. A gente não começou ainda a utilizar um campo quântico para resolver isso. A gente está só usando aí um campo normal, uma função de onda ou coisa do tipo. Então, o que acontece? Esses buracos aqui, como eu falei, né, eles têm a mesma massa do elétron, né, tem o mesmo spin, só que tem cargas diferentes.
Então, meio que o Dirac ele foi forçado, né, a dizer, né, que essas aqui vão ser antipartículas do elétron. No momento ele estava pensando que ia ser o próton, né? Porque o elétron tem carga negativa, isso aqui ia ter carga positiva, então ele associou, seria o próton, né? Por isso que até o nome dessa antipartícula aqui vai ser chamado de pósitron, certo? Então, em 1932, o Anderson aqui, né, ele observou os pósitrons. Então, o que o Dirac tinha previsto teoricamente, né, foi confirmado experimentalmente anos depois, né? Ou seja, que 8 anos depois, né? Então que rendeu aí o prêmio Nobel. Então o que que acontece aqui? Como foi que esses caras perceberam? Né? Eles botaram ali um feixe de elétrons em certas experiências dentro de um campo magnético, né? E o elétron dentro de um campo magnético ele faz o movimento ali circular, né? Ou seja, no caso que ele vai descrever uma espiral, né? E a filha da Madame Curie, ela percebeu que tinha elétrons fazendo o contrário, né? Ao invés de ser sofrer uma dispersão, né? Ser repelido por um lado, ele estava sendo repelido por outro. Então, os caras foram analisar isso aí mais para frente, né? E viram que, né, no caso aqui, o Anderson, viu que isso era o pósitron. Então, eles descobriram dessa forma. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente tinha os campos normais, né? E agora a gente vai introduzir aqui um campo quântico. Qual a interpretação para aquele problema de Dirac? A gente vai abandonar a ideia de partículas e a gente vai trabalhar agora com algo bem mais complexo do que partículas. Né? A gente vai trabalhar agora com campos. Né? Então, esse campo aí, que a gente vai definir aqui, ele vai conter a ideia de partículas. Né? Então, eu vou definir o seguinte: se eu quero trabalhar com elétrons, eu vou definir um campo de elétrons, certo? Então, se eu adicionar energia a esse campo, né? Se eu, perturbar esse campo de elétrons, eu vou fazer surgir ali um elétron, beleza? Mesma coisa aqui para o pósitron. Né? Se eu excitar esse campo, né? Adicionar energia naquele ponto, ele vai se tornar ali um pósitron. Então, vou ter o campo de pósitron e o campo de elétron. Né? Se eu estudar esses dois aqui de uma forma única, eu posso ter aí ter uma teoria mais geral, né, que vai estudar isso aqui, vai ser a eletrodinâmica quântica, beleza? Então, quando a gente faz essa substituição aí, a gente vai ter as mesmas equações, por exemplo, a gente só vai substituir agora o objeto matemático, ao invés de ser uma função de onda. A gente vai trabalhar com um campo quântico que tem essa interpretação. E qual o primeiro passo? Né? A gente vai lá para o formalina segunda quantização e tem que quantizar os campos, de novo, né? Então, os campos já são quânticos, só que a gente quantiza ele de novo. É por isso que vem essa ideia de segunda quantização. A gente substitui aí eles por operadores de campo. Beleza? Então, quando você faz isso aí, você vai, sei lá, no caso da eletrodinâmica quântica, você vai encontrar quantidades infinitas, né? E o infinito não pode ser mensurável, então você tem que fazer com que esses infinitos sejam removidos. Então, você renormaliza eles, né? É chamado de renormalização. E quem fez isso aí foi o Feynman, o Schwing e o Tomonaga, né? E ganharam o prêmio Nobel esqueci o ano, né? Mas ganharam aí em relação a que é dele. Então, vem agora um resultado aqui, né? Bem interessante da teoria quântica de campos, né? Tipo assim, qual a confiança que vai nos dar, né? De tu substituir uma função de onda por um campo quântico, resolveu o problema, mas qual a confiança que isso vai nos dar, né? Então, tem aqui a medição, né, do momento magnético do elétron, né? Que é dado por essa expressão aqui. Então, a medição experimental ela é dada por esse valor aqui, né? Desse G, né? Só desse Gzinho aqui. Isso aqui vai ser o magnetone de Bohr, isso aqui vai ser spin. Então, o valor aqui de G experimental é dado dessa forma. O G teórico, né, calculado via teoria de campos,
ele é dado por essa expressão aqui, né? Tendo essa margem de erro. Então, se você analisar esses dois resultados, né? Que vai ter aí uma concordância, né, desses aí em 10 elevado a menos 12, né? Então, a gente tem uma precisão entre experimento e teoria de 10 elevado a menos 12, né? Casos decimais. Então, isso aqui, até, até hoje, né, é o resultado, né, da física mais, que tem a maior concordância, né? Que já teve até hoje, né, entre teoria e experimento, né? Então, imagina você ter aí uma medição que concorde, né, com o experimento de 10 elevado a menos 12. Então, a teoria de campo, ela veio para dar esse ajuste aí, né? E resolver esses problemas aí de utilizar função de onda, né? Conseguiu unificar a relatividade e mecânica quântica, enfim. E, né, como eu falei, né, a maior concordância entre teoria e experimento. É esse resultado aqui. Perturbação aí e sai calculando certos valores. Então, daí eu posso generalizar, né, essas teorias. Então, eu tenho aqui ET que estuda, é melhor, quando você pega ali o campo eletromagnético e você quantiza ele, né, então você vai ter a eletrodinâmica quântica, é chamado de QED. Você pega ali, por exemplo, estudar os quarks, né, você vai ter a cromodinâmica quântica. Né? Você pode também pegar a força fraca e unificar com a teoria do eletromagnetismo, né? No caso aqui é D, você vai ter a teoria eletrofraca. E você pode também pegar a teoria eletrofraca e unificar também com a cromodinâmica quântica, né? Que envolve a força forte, né? Que é os quarks. Então, quando você faz a unificação de eletromagnetismo, força fraca e força forte, você vai ter o modelo padrão de partículas. O modelo padrão de partículas, né, é o modelo mais bem sucedido da física. Descreve com precisão basicamente tudo aí que a gente conhece, né, de física de partículas. É claro que ele tem suas limitações, enfim. Tem também aí o seguinte, né, ele não vai incluir a gravitação, né? Isso é um problema. Né? Quem vem com essa proposta aí é a teoria das cordas. Então, o modelo padrão das partículas elementares, né, ele vai estar aí envolvendo os quarks, né, os leptons, aqui onde vai estar o elétron, vai ter os bósons, né, esses bósons aqui são partículas mediadoras, né, vai ter o gluon, que é o bóson que vai mediar a força forte, né, o fóton, que é o bóson que media a força eletromagnética, e o bóson Z e o bóson W, que media a força fraca. Tem um bóson de Higgs, que é o bóson que dá massa a todas as partículas elementares que a gente conhece. Então, existe a tabela periódica dos elementos químicos e existe o modelo padrão de partículas, que são as partículas que constituem a matéria, né? E tudo que a gente conhece. Então, agora a gente passa aí para o meu trabalho em si, né? Que eu já trabalho aí com fenômenos críticos utilizando teoria quântica de campos. O que a gente faz aqui, né, na UFP? Tendo em vista aí tudo isso aí que eu expliquei sobre teoria quântica de campos, a gente utiliza a teoria quântica de campos para poder calcular expoentes críticos. Então, a gente faz esse cálculo, né, partindo aqui da teoria lambda F4, depois regularizando os diagramas, fazendo o procedimento de renormalização, utilizando o grupo de renormalização e, por fim, calculo os expoentes críticos. Então, vamos conhecer aqui o que é essa teoria lambda F4, né? Então, a teoria lambda F4 é uma teoria dada aí pelo funcional de energia do Ginzburg-Landau, que ela é caracterizada basicamente aqui por esse termo quartico, né, de interação. E esse funcional aqui, através do trabalho de Wilson, né, ele se mostrou bem eficiente para poder estudar fenômenos críticos. Né? Então, utilizando essa teoria aqui, né, nós vamos estudar fenômenos críticos. Então, vamos entender aqui basicamente como é que funciona esse funcional. Né? Então, ele vai ter aqui seu termo de interação, né? A gente vai, através dele, inserir aí
uma corrente auxiliar, né? Para daí nós tirar as nossas funções de correlação, né? A gente vai definir aqui o funcional gerador, por que gerador, né? Porque a gente faz aqui as derivadas em função da corrente desse funcional gerador e ele vai gerar aí as funções de correlação. Tá? Depois que a gente faz essa expressão, que a gente desliga essas correntes que a gente introduziu aqui. A gente faz o mesmo caso aqui, mesma ideia aqui para o caso livre, né? Para a gente poder encontrar o propagador, né, no caso livre. As funções de correlação, até o primeiro nível aqui vai ser dado dessa expressão, né? Então, utilizando aí o teorema de Wick, calculando esse propagador, essa função de correlação, a gente vai ter essa expressão aqui, né? E em termos aí da sua forma diagramática, é escrito dessa forma no espaço das configurações. E o meu trabalho aqui, ele tem simetria translacional, né? Então é mais conveniente eu trabalho no espaço dos momentos. Então faço uma transformada de Fourier, dessa forma aqui, e esse termo aqui vai ser o nosso propagador livre, né? Então toda a minha teoria aqui vai ser em cima desse propagadorzinho aqui. Lembrando que a gente está aqui no espaço-tempo plano, né? Então daqui eu vou ter minha função de correlação já no espaço dos momentos, e dela aí eu vou definir as regras de Feynman, né? Adicionando essas regras aqui aqueles diagramas, a gente consegue, ou melhor, adicionando essas regras àquelas contas, a gente consegue montar ele, né, através de diagramas no espaço dos momentos. Aí eu já vou ter agora aqui a minha função de vértice, que é a função que traz as propriedades termodinâmicas do meu sistema, né? E essa função de vértice aqui de 4 pontos, ela vai ser dada dessa forma aqui diagramática. E para 2 pontos, vai ser dado dessa expressão aqui. Lembrando que esses diagramas, cada um aqui, são divergentes. E a divergência na física a gente não consegue medir, né? Então a gente tem que arrumar uma forma de remover essas quantidades infinitas, né? E ter agora quantidades finitas. Lembrando que eu estou aqui até o nível de 2 loops, né? Então, como que a gente vai remover isso aí, né? Então, aqui tem uma análise aqui do meu diagrama, né? Dizendo aqui para D igual a 4 dimensões, né? A gente vai ter divergência logarítmica. Se for menor, a integral vai ser finita. Se for maior, a gente vai ter divergência linear, quadrática, assim por diante. O meu diagrama aqui, ele vai ter aí ele vai ser proporcional basicamente a um grau superficial de divergência, um lambda elevado a isso aqui, né? Se esse grau superficial de divergência for maior ou igual a zero, né? O meu diagrama vai ser divergente. É por isso que eu só trabalho aqui com as funções de vértice de 2 e 4 pontos, né? Porque se adicionar aqui, por exemplo, 2, aqui vai dar 2, né? Então é maior do que zero, então vai ser divergente. Se eu adicionar 4, aqui vai ficar zero. Então vai ser igual a zero, né? Então, se eu tiver agora, por exemplo, 5 ou 6, isso aqui vai ser menor do que zero. Então, os próximos vão ser convergentes. Então, os dois vai ser só esses aqui. Então, eu vou definir a minha dimensão crítica, né? E no caso aqui, para a teoria lambda F4, a dimensão crítica, né, vai ser 4. Se adicionar aqui no lugar desse Rzinho aqui, né? Que no caso é esse expoente. No meu caso da teoria lambda F4 é 4, né? Se adicionar aqui, a dimensão crítica vai ser 4. Então, o que, que vai acontecer? Se for menor do que 4, então a minha integral vai ser finita, né? Se for maior do que 4, vai ser zero. Se for, ou melhor, vai ser divergente, né? Se for, e eu não posso trabalhar em D igual a 4, né? Então, eu tenho que trabalhar ali próximo de D igual a 4, né? Então, vai adicionar aqui um pedaçozinho infinitesimal e aí eu faço o cálculo de diagramas e depois boto esse pedaço infinitesimal para zero, né? Para estudar aí próximo de D igual a 4. Então, fazendo isso aí, né? Ou seja, regularizando os diagramas, né? Naquela condição, eu vou ter que eles vão ser expressados dessa forma. São os outros diagramas. Eu vou renormalizar isso aqui utilizando o método de subtração mínima, né? Que a gente vai definir aí constantes de renormalização. A gente vai introduzir essas constantes dentro do funcional de energia e depois que adicionar isso aí, as divergências são subtraídas, né? Como diz o nome, subtração mínima. Então, quando a gente faz isso aí, a gente vai definir os contratermos, que vão ser dados dessa forma.
que é através deles que a gente vai fazer essa subtração mínima. A gente vai definir agora o vértice novamente, né, que agora já vem com a constante de acoplamento. O método de subtração mínima é dado através desse operador K. Né, quando a gente opera ele no diagrama, ele vai trazer só a parte ali finita. Né? Isso aqui é meio que uma forma que a gente faz para poder evitar as contas. Né? No final, a gente tem que fazer as contas, só que na de apresentar, ele diz que usa o operador K para não usar muita conta. Mas no fundo, ele faz isso. Né? A função de dois pontos, no caso já renormalizada, vai ficar dessa forma, né? E quem faz essa renormalização da função de dois pontos é os contratermos, que eu acabei de falar. Então, aqui já tem os contratermos nessas funções. Então, elas já estão renormalizadas aqui. Certo? Então, já retirei os infinitos e tudo mais. Então, as minhas constantes de renormalização agora, elas vão ser dadas dessa forma aqui, e através delas, né, eu vou encontrar aí, aqui já está na sua forma final, com os fatores de simetria, e através dela, né, eu já tenho matriz renormalizada e agora eu posso estudar aí o grupo de renormalização. Então, a minha função de vértice, ela vai depender agora da função de vértice não renormalizada. A minha nova função de vértice aqui, que é a normalizada. E os parâmetros também, né? Então, o campo aí já vai estar em função do campo não renormalizado, a massa também, né? Constante de acoplamento também. Então, aqui eu tenho que as funções de vértice, né? Elas são independentes do parâmetro de massa, né? No grupo de renormalização. Então, fazendo essa derivada em função aí do parâmetro de massa, né? Que vai ter que dar zero, esse termo. E aí, mexendo algumas coisas aqui, a gente vai encontrar aí a equação do grupo de renormalização. E essas funções aqui, beta, gama e gama m, elas são chamadas de funções do grupo de renormalização. E são através dessas funções aqui que a gente vai calcular aí os expoentes críticos. Então, através dessas, aqui a gente já tem as funções do grupo de renormalização na sua forma final, né, até o nível de dois loops, onde a gente fez aqui essa substituição, né, já é dada aqui dessa forma. Então, através delas, a gente vai definir aí um ponto fixo, né, que é esse ponto fixo, aí a gente vai transformar aí as minhas funções invariantes sobre transformações de escala, né? Então, a função beta lá, como vai ser invariante, vai ter que dar zero. Né? Então, utilizando esse ponto fixo aqui, eu vou poder calcular aí os expoentes críticos, né? Então, é só eu calcular aqui a função gama, né? Em termos aí do meu ponto fixo, né? Fazendo isso, substituir aqui, né? Só multiplicar por 2, eu vou ter aí o expoente crítico reto, né? E da mesma forma aqui, eu vou ter o expoente crítico unir, né? Então, lá no início, né, o que, que por transformações de escala, a gente tem um resultado lá que a gente só precisa calcular esses dois expoentes críticos. Os outros quatro, eles já são determinados através desses dois aqui. Então, é dessa forma aqui, utilizando teoria quântica de campos, que a gente consegue calcular os expoentes críticos, né, nesse caso aqui até a ordem de dois loops. Né? Então, é basicamente isso, né, que a gente tem que aprender para poder pesquisar na minha área. Queria agradecer à UFP, né, pela estrutura, a CAPES pela bolsa de fomento, né, e obrigado a todos vocês pela atenção.